Vamos falar sobre a habilidade de converter abordagem em vendas? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Guilherme de Souza e você deixa aqui embaixo nos comentários o teu nome. Em que ponto do território nacional você está nos vendo? Que dia do mês, que mês do ano? Para mim isso é muito importante. Se você está me vendo pela primeira vez, e se possível, afinal de contas, isso não vai te custar nada, coloque aqui embaixo assim, primeira vez. Principalmente se sobre o assunto a que me propus falar, você conseguir se sentir contemplado. Se você quiser melhorar ou olhar sob uma perspectiva interessante, essa questão de vendas continua comigo até o final e eu vou falar exatamente quais são as qualidades que constituem um vendedor em bom ou em mau vendedor, certinho assim? Eu sempre estou aparecendo aqui na tua telinha com a seguinte expectativa, como se eu estivesse gravando o meu primeiro vídeo. Para quê? Para que eu não possa olhar para o passado e dizer, mas eu já gravei tanto. Não, eu não quero pensar. Pensando que eu estou gravando o meu primeiro vídeo, eu vou sempre chegar com a energia de quem está apenas começando. Se os números em visualizações alcançarem milhares, milhões, uau, que show, que top! Vou me surpreender de forma positiva. Se não alcançarem, se alcançarem algumas visualizações, algumas dezenas de visualizações, tudo certo, afinal de contas, esse é meu primeiro vídeo. Portanto, seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo, no qual eu vou falar sobre a habilidade em converter abordagem em vendas. E sexta-feira, na última sexta-feira, no último sábado, eu passei por uma experiência simples, por experiências simples, das quais eu tirei insights interessantes e que resolvi compartilhar com você. No meu trajeto, quando saio de minha casa até chegar a Cozinharte, que é o restaurante do meu irmão, onde também são produzidos os bolos num pote, e eu saio de casa, pedalo aproximadamente 5,9 km até chegar lá, pegar os produtos e sair para o campo, para o meu palco de atuação. No caminho, existe uma estrutura suspensa que eu até poderia chamar de ponte, mas não, também por outro lado não é bem uma ponte. É uma estrutura de madeira sob uma base de concreto que deveria ser utilizado apenas para pedestre e para ciclista ou ciclistas. No entanto, alguns motociclistas acabam se utilizando desse ambiente e o peso da motocicleta e a dinâmica de um veículo motorizado acaba destruindo a madeira que está sobre a estrutura, sobre a estrutura de concreto. E isso faz com que pontas de madeira, algumas flepas, seria frepas, né? Então, algumas pontas de metais, de prego, algo do gênero, fiquem expostas. O que acontece? Acaba que esse ambiente fura com muita frequência o pneu de minha bike. Na sexta-feira, de quinta para sexta, quando amanheceu a sexta-feira, eu acabei descobrindo que eu estava com o pneu da bike furado. E isso é complicado porque eu tenho que andar empurrando o meu veículo por mais de 2 quilômetros para então chegar na oficina onde o remendo é efetuado. Então, isso é um processo bem cansativo, porque parte do trajeto que eu já faço em meu cotidiano acaba sendo feito antes de ir para o trabalho. E quando o rapaz que me recebeu para fazer o remendo olhou para a situação do pneu, e isso já havia sido observado antes, ele disse, esse pneu aqui não vai te trazer bons resultados, porque ele também já não está protegendo quanto ou como deveria proteger a câmara de ar. A câmera ou a câmara? Câmara de ar, né? Certinho. Então, ele acabou, eu digo, olha, no momento eu não tenho orçamento para comprar um pneu novo. E eu tinha perguntado, logo quando ele me disse que o pneu já não estava com bom condicionamento,
eu já fiz o orçamento ali, o orçamento, eu não tinha grana no momento suficiente para aquele orçamento. E o interessante que depois eu fiquei observando foi que ele já me apresentou um outro pneu que não era novo, mas que estava em boas condições de uso e que eu acabei fazendo a aquisição daquele equipamento. Já já eu volto para a consideração. No sábado, o pneu dianteiro agora estava furado. Eu tive que mais uma vez fazer uma jornada e tanto, caminhar até a oficina mais próxima outra vez para que o remendo fosse novamente efetuado. E quando o rapaz estava me entregando a bike, agora com o pneu, com o reparo feito, ele olhou e disse: por que a gente não aproveita para trocar a pastilha de freio dianteiro? Elas já estão praticamente gastas em 100%. E aí eu fiquei observando depois o seguinte, e aí eu acabei absorvendo ou lembrando-me do conceito de Conrado Adolfo, ou que pessoas, na verdade, de sucesso na área de venda, eles costumam observar. O bom vendedor, ele cria... Na verdade, o bom vendedor, ele observa o ambiente e consegue identificar um problema e um problema para o qual ele tem a solução. Então, o seu produto é uma oferta para solucionar um problema de alguém. Então, qual o conceito que eu quero trazer para você? Se você quer desenvolver um produto que seja aceito pelo mercado, entenda que as pessoas têm problemas e dores para serem resolvidas, ok? Isso aí é uma mentalidade que você precisa ter. E o Conrado Adolfo, ele fala o seguinte: crie um produto tão incrível, mas tão incrível, que os teus concorrentes tenham vergonha de colocar um inferior, mas que também não tenha a habilidade de colocar um produto no mercado que seja superior ao teu, ou seja, não tem habilidade nem energia o suficiente. Então, tente, se você quer realmente empreender uma jornada de sucesso, pense que vender é isso. Você tem que estudar o mercado de maneira que você possa ser o melhor no teu ramo. É evidente que quem conserta bicicleta vai ter diversas pessoas aí na tua cidade, mas o ideal é que você seja o melhor mecânico, ou seja, quando a questão é solucionar o problema e aliviar dores das pessoas, você seja o melhor no teu ramo. Então não adianta você ser um excelente vendedor e não pensar em solucionar problemas. Veja que nessas duas situações que eu citei aqui, uma delas, o vendedor, e eu diria, a forma como ele abordou a situação constitui-se a característica de um bom vendedor, porque ele identificou o meu problema, identificou a minha dor e, naturalmente, essa mensagem foi passada prontamente, porque se eu continuasse com o pneu com uma condição em que ele estava, imagina que todo dia fazendo o mesmo trajeto sobre o asfalto, naturalmente que o pneu vai se desgastando. Então ele identificou o seguinte: o teu equipamento está tão fininho, está tão desgastado com o contato com o atrito no asfalto, que ele não vai estar mais protegendo a câmara de ar como deveria. Ele analisou a situação, identificou um problema e vendeu para mim a solução. O outro percebeu que, com muita propriedade, que uma bicicleta, principalmente quando se trata de situações de relevo sem bicicleta, constitui-se também um outro tipo de problema. Só para você saber, eu outro dia bati e não sei como não me arrebentei e nem sei como eu estou aqui para contar a história, porque eu poderia ter morrido. O carro não me atropelou, eu atropelei o carro devido à alta velocidade que eu estava imprimindo na minha bike. Imagine que um equipamento desse em alta velocidade sem freio. Esse outro vendedor, e são características que eu diria que compõem a conduta ou a ação de um bom vendedor, ele identificou um problema e tentou vender para mim a solução. Já que ele estava mexendo no pneu da bike, ele já se prontificou em
trocar a pastilha, ou seja, ele ia trocar, ia me vender uma nova pastilha de freio e ia também, evidentemente, me vender o serviço. Então, entenda para que você, como o assunto aqui, o bate-papo, diz respeito a vendas, aprenda a identificar problemas e dores das pessoas para quem você quer vender um produto ou um serviço e venda soluções, ou venda a solução. Mas não venda. Entenda que uma outra coisa interessante, quando o assunto são vendas recorrentes. E o que se trata? Vendas recorrentes. São compradores que se tornaram, o que eu poderia dizer, qual a palavra? Vamos lá agora, o cérebro me deu me deixou na mão um pouquinho, né? São compradores fiéis, compradores que voltarão a comprar de você novamente. Fidelização. Saiu! Saiu a palavra. Fidelizar o cliente. Essa é a ideia. E o que você acha, ou como você acha que vai conseguir fidelizar o teu cliente? Levando até o teu cliente uma solução ou um produto que realmente resolva o problema, solucione realmente aquilo que precisa ser solucionado. Então vamos lá voltar para o conceito de Conrado Adolfo. Tenha no mercado um produto tão bom, mas tão bom, que o seu concorrente trema na base, se sinta tão inferior que não tenha a coragem de colocar o seu produto seja tão bom, de fato, que ele não tenha a condição de colocar um inferior, porque sabe muito bem que não vai ter como concorrer e que não tenha também a habilidade e a energia necessária para colocar um superior. Então, o que vai acontecer é que você, agindo dessa forma, realmente desenvolvendo a habilidade devida para oferecer a melhor solução, você não vai ter concorrente, ou se existirem concorrentes, eles não estarão à altura para quebrar o teu negócio. E eu acho que para hoje, para que o vídeo não possa ficar longo, chega, né? Se você ficou até aqui, me faz um favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, afinal de contas isso não te custa nada, ativa também aí o sininho de notificação, compartilha o nosso conteúdo com outras pessoas, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender o seguinte: o cara está fazendo um trabalho relevante e vai continuar entregando o nosso material para dezenas, centenas e milhares de pessoas, e assim, evidentemente, isso será o conteúdo, ou melhor, o combustível que eu necessito para voltar aqui e te trazer os melhores conteúdos. Certinho assim?